Tudo bem, pessoal? Boa noite! E aí, senhores, vamos que a gente tem bastante coisa para conversar hoje, tá? Bonitos, a gente vai hoje com a parte de regência e vamos complementar ali com algumas coisinhas de crase, ok? Então vamos lá, ó. O que acontece? A regência, ela vai se dividir ali em duas partes, em regência nominal e regência verbal, tá? Qual é o problema? Quando eu falo de regência nominal, e para a gente entender, né, o que é essa regência nominal, é porque nós temos alguns nomes, substantivos ou adjetivos que regem determinadas preposições, ok? Nós temos substantivos ou adjetivos que regem determinadas preposições. Qual é o problema de quando a gente fala de regência nominal? Nós não temos regras. Lembrem que as regras vão aparecer depois, lá na parte de regência verbal, tá? Então, o que acontece? Quando a gente fala de regência nominal, o que acontece? Eu tenho ali os substantivos, alguns adjetivos, e eles podem exigir preposição, e o maior detalhe é que muitos desses nomes, muitos desses substantivos, eles regem mais de uma preposição. Por que a gente fica batendo na tecla dessas preposições? Porque principalmente os termos que regerem a preposição a é o que a gente vai acabar utilizando depois lá para a parte de crase, tá? Que é um dos critérios que cai bastante e já aproveitando para corrigir ali, inclusive a nossa redação indiferente do vestibular, se é Enem, o que eu vou fazer pela frente. Combinado? Então o que acontece, ó? Coloquei alguns casos de substantivos para vocês, tipo, quem tem admiração a, tem admiração por, quem faz alusão a algo. Então, aqui é uma tabelinha que vai ficar para vocês ali na aula, bonitinho, para a gente bater os olhos, porque não há uma regra, elas são fixas. E isso acontece tanto para substantivos quanto para adjetivos, beleza? Oi, Sabrina, seja bem-vinda. Ok? Então nós temos justamente, ó, por exemplo, afável, afável a, afável com, ou apto a, apto para. A regência nominal, então, vai reger determinadas preposições, muitas vezes mais de uma preposição. Combinado? A gente vai se apegar à regência verbal. A regência verbal. Qual é o detalhe agora? Não necessariamente os verbos terão uma preposição, combinado? Vai depender muito da semântica. O que acontece? Alguns verbos, nós teremos preposições fixas, outros a gente vai ter que variar um pouquinho, dependendo do sentido que eu der para isso, tá? Então, aproveita aí, ó, enquanto está falando, passando a tela, quero ver quem lembrou de se inscrever, quem lembrou de ativar o sininho. Tamo lá, nossa página no YouTube tem que bombar. E se não for pedir muito, já me procura no Insta lá também, vai virar meu seguidor, sempre tem uma postagenzinha de gramática, então vamos ficar amigos, beleza? Então vamos lá, ó. Povo, o que acontece? Alguns verbos fixos, tá? Tipo o verbo morar e residir. Os verbos morar e residir, eles sempre serão acompanhados da preposição em. Eles sempre serão acompanhados da preposição em. Jonas, mas você colocou no e na. Vamos lembrar que o no e na é a contração do em mais o, em mais a. Então o em realmente apareceu. Porque eu moro, ou ainda, né, eu moro em Rio do Sul, foi o que o Patrick já levantou, que está vendo aqui de Rio do Sul. Ou os avós moram na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca. Os pais residem na Rua Leopoldo Manque. Então não faz diferença se nós fizermos a contração desta preposição. Combinado? Agora, dois verbos que a gente gosta pra caramba, que caem sempre e a gente faz errado. Os verbos ir e chegar. O chegar está na sequência, na próxima tela. O que acontece, povo? O verbo ir e chegar, eles sempre regem preposição a. Eles sempre regem preposição a. Lembra
Sempre que você pede para ir ao banheiro em sala de aula. Meu, pedia isso lá no fundamental, Jonas falava no banheiro, já levava um corte. Justamente, porque quem vai a algum lugar. Existe alguma outra possibilidade? Não, não. Mas geralmente, vocês lembram deste verbo. A gente esquece deste, que é o verbo chegar. Porque a gente sempre fala assim, ó, eu cheguei em algum lugar. E isso está errado. Quem chega, chega a algum lugar. Vamos lá, ó. Coloquei no meu texto quando os portugueses chegaram ao Brasil e não no Brasil. Jonas, não pode usar em hipótese alguma o em? Não. Quem chega, chega a. Eu cheguei à minha casa. Eu cheguei a Rio do Sul. O ônibus chegou à rodoviária. Foca nesse a do chegar, beleza? Então, tanto ir quanto chegar, preposição a. Gravou? Próximo. O verbo aspirar. O aspirar a gente vai usar tanto com a ideia de respirar, e aí não tem preposição nenhuma com o verbo. Vejam como o sentido, vejam como a semântica vai alterar agora. Ou eu vou usar o aspirar com a ideia de objetivar, com a ideia de pretender. Aí ganha a preposição a. Por exemplo, o funcionário aspirava à promoção na empresa. Esse a ainda virá craseado ali, bonitinho, tá? Porque esse a precisa aparecer. Essa preposição precisa aparecer, porque tem ideia de desejar. Eu aspiro o ar. Sem preposição, eu estou cheirando, inalando, respirando. Na sequência, um dos verbos que vocês geralmente lembram, que é o verbo assistir. O verbo assistir tem 4 regências, tá? Eu vou ter as 2 primeiras aqui, assistir com ideia de ver e assistir com ideia de ajudar. Vamos lá. Se for assistir com ideia de ajudar, não tem preposição. Por exemplo, o médico assistiu o paciente. O médico assistiu o paciente. Sem preposição, ele ajudou. O assistir com ideia de ver sempre tem preposição a. E olha como a gente geralmente fala, como a gente geralmente ouve. Eu assisti o filme. Não. Eu assisti ao filme, à novela, à série. Porque com ver, preposição a sempre. E ainda tem o assistir com ideia de pertencer, de caber. E aí a preposição a também, ó. Assistem a todos os idosos as garantias, cabem a eles. Ou o mais estranho, que é o assistir com ideia de morar, com ideia de residir. Percebam que esse verbo já apareceu. Quem mora, quem reside, faz isso em algum lugar. E para o assistir vai ser igual, ó. Naquele período, nós assistíamos em Curitiba. Não tem nada a ver com ver. A preposição em determina que a gente mora, que a gente reside em Curitiba. Beleza? Outro verbo, o agradar. Eu posso ter o agradar com ideia de acariciar e não tem preposição. E eu posso ter o agradar no sentido de satisfazer, de contentar. E aí ganha a preposição a. Ó, a mãe agradava a filha, tem a ideia de carinho. Aquele garçom agrada aos fregueses, com a preposição ele contenta, ele satisfaz. Fechado? Vou rapidinho para a gente chegar à nossa aula de crase também, tá? O proceder pode ter ideia de ter fundamento, de fazer sentido, sem preposição, ou ainda o de provir, o de originar. Se eu provenho de algum lugar. Então eu procedo de algum lugar. Nós procedemos do sul do estado. Lembrem que a contração ali, bem cabível. De mais o de está aparecendo. E tem ainda o proceder com ideia de realizar, de dar início. E aí tem preposição a. Tipo, o juiz procedeu à leitura do
veredicto. Fechado? Outro. Querer, querer. Hoje é lascar conteúdo, gente. Quero vocês comigo que nem ontem. Vamos lá. Estão anotando, estão relembrando? Porque sem isso, sem regência verbal, a crase não vai acontecer. Lembrem? Beleza? Então vamos lá. Ó. O querer, com ideia de desejar, que é o que geralmente a gente usa. Posse, ó. Eu quero um tênis. Eu quero ganhar na Mega Sena. Beleza? Não tem preposição. Mas tem o querer com ideia de fazer carinho, de estima. E aí ganha a preposição a. Carla queria bem a todos os seus amigos. Cuidem, ó. Se eu colocasse ali, ou se eu tirasse, se eu coloco a preposição, o sentido, a semântica muda integralmente. Visar, verbo que vocês usam muito em redação. Se apeguem, tá? O visar com ideia de mirar, alvo, alvo, não tem preposição. Visar com ideia de assinar, de dar um visto, não tem preposição. Como é que vocês usam habitualmente em uma redação? Visar com ideia de desejar, de pretender. E vejam como vai se encaixar, ó. Tanto aspirar quanto visar podem dar ideia de desejar, de pretender. E ambos têm a preposição a. Ambos. Ele visava ao cargo de gerente. Ele pretendia. Agora, dois verbos de uma queda gigantesca e que a gente usa errado o tempo todo. Verbos esquecer e verbos lembrar. Anota, anota, vem comigo, vamos lá. Pode tirar, Elis, pode me deixar na tela para eles verem essa pessoa maravilhosa aqui que está emagrecendo, Joe. Então vamos lá, ó. Esquecer e lembrar, esquecer e lembrar. Povo, se eu usar pronome oblíquo com esses dois verbos, esquecer e lembrar, Jonas, você acha que eu lembro que é um pronome oblíquo, né? Acha, só tem essa certeza ali. Então vamos lá. Pronome oblíquo. O me, o lhe, o te, o se, o o a, fechado? Pronomes oblíquos. Se eu usar os pronomes oblíquos, tem que usar preposição de com os verbos esquecer e lembrar. Usei pronome oblíquo, usei preposição de, fechado? Por exemplo, eu me esqueci do aniversário da minha esposa, ok? Ó, me e do, beleza? Então, tem o pronome, tem a preposição. Eu me lembrei da avaliação, o me e o da, fechado? Se eu tirar o pronome oblíquo, nós vamos tirar a preposição. Então pensa ali, ó. Coloquei o pronome, coloquei a preposição. Tirei o pronome, tirei a preposição. Eu esqueci o aniversário. Eu lembrei a avaliação, a aplicação da prova. Então, estes verbos caem com uma frequência gigantesca, tá? Então lembrem, tem o pronome oblíquo, tem preposição. Se eu não colocar o oblíquo, eu não coloco a preposição. Isso vale para o esquecer, isso vale para o lembrar. Estes são legais porque a gente vai ver com bastante frequência nas questões. Os verbos pagar e perdoar. Pensem assim, ó, anotem dessa forma. Quem paga e perdoa pessoas tem preposição a. Se eu pago e perdoo coisas, não tem preposição. Jonas, não entendi. Olha só. Eu paguei o boleto. Vida de adulto, né, gente? Eu paguei o boleto. Estou pagando coisa. Não tem preposição. Eu paguei aos funcionários. Aos funcionários. Preposição a. Eu perdoei seu pecado. Sua traição. Não tem preposição. Eu perdoei a você. Então, se eu pago e perdoo pessoas, preposição a. Se eu pago e perdoo coisas, não tem preposição.
O responder, para ser fácil, nós sempre vamos responder a algo. Responder ao e-mail, responder ao amigo, responder à solicitação. Responder a algo. Verbo que vocês vão ver errado. Hoje eu queria ter fotografado as plaquinhas, tá? Mas não deu, porque eu sempre sou multado. Então hoje não rolou, tá? Obedecer e desobedecer. Quem obedece, quem desobedece, faz isso a. Percebam as placas de trânsito. Vai aparecer, obedeça a sinalização. Ou tá sem o acento, beleza? Porque a crase vai ser obrigatória aqui, né? O acento diferencial. Ou o acento é agudo. Beleza? É para o outro lado. Então, o que acontece? Este A é obrigatório. Você obedece a alguém. Eu desobedeci aos ensinamentos de alguma coisa. Eu obedeci aos meus pais. Então, já sabe, viu plaquinha no trânsito? Obedeça a e qualquer coisa. Ou obedeça ao operador. Este A é obrigatório. Anota mais um do lado, implicar, e já põe ali ó, o acarretar. Por que eu quero falar do acarretar? Porque vocês também usam em redação, tá? E esses dois verbos têm o mesmo sentido, que é de acarretar. E eles nunca podem ter preposição. E geralmente aparece como implica em, acarreta em. Não. Ó, acarreta algo, implica algo. Não tem preposição. A perda desta comanda implica o pagamento de R$500. Se tal coisa acontecer, acarretará o aumento de mais não sei o que. Ó, acarretará o aumento e não no aumento. Fechado? E o preferir. Este sim vem com uma intensidade gigantesca. Quem prefere, prefere algo a algo. Algo a algo. E geralmente a gente vai ouvir, eu prefiro mais isso do que aquilo. Errado, errado. Eu prefiro, agora nessa vida fitness, eu prefiro granola a chocolate. Vão acreditando nisso, tá? Que fica bem bom. Então, eu prefiro cinema a novela. Fechado? Eu sempre prefiro algo a algo. Algo a algo. O simpatizar e o antipatizar. Geralmente a gente fala, eu simpatizo. Eu sempre vou simpatizar e antipatizar com algo, com alguém. Eu antipatizo com você. Ou não antipatizo com nenhum dos nossos fornecedores. Jonas, com exemplos fit, estou tentando, Alicia, estou tentando, mas está difícil. Vamos lá, ó. Mas a Paty que não me ouça, que ela me colocou na linha agora. Então vai lá, ó. O que a gente tem? Simpatizar e antipatizar com algo, com alguém. Agora, o verbo que é bacana e a gente usa errado o tempo todo é o verbo namorar. Ai, Jonas, mas eu nem namoro. Tudo bem? Então você não namora alguém. E nunca com. E nunca com. Ah, eu namoro com... Não, não tem com, não tem com. Vocês estão namorando alguém? Só uma pergunta retórica, não é a fofoca da noite, não precisa colocar ali. Minha pergunta do exemplo. Gustavo começou a namorar a menina mais inteligente da sala, tá? Então, nunca escrevam, não digam, não coloquem que vocês namoram com. Vocês namoram alguém. Fechado? E para fechar os nossos verbos, para a gente partir para crase, usufruir e desfrutar. Habitualmente ouviremos como que alguém usufrui, que alguém desfruta de algo. Fechado? Errado. Errado. Você usufrui, você desfruta algo. Sem preposição. Sem preposição. Beleza? Agora,
Para a gente ir para crase, eu deixei acho que 2 exercíciozinhos de regência apenas, tá? A gente vai ali rapidinho, dá uma olhada e pá, para crase. E vamos fechar isso bonitinho. E eu quero todo mundo acertando crase, porque a regência é a base para crase o tempo todo. Me corrija, mas acho que foi a Alice que me falou isso ontem. Escrevi a redação, Jonas, com pressa, queria ver tua aula e errei uma crase. Ó, tô dando spoiler aqui, tô te explanando, ó. E eu sabia que estava errado. É isso que eu quero. Se identificou o erro, é sinal que está fazendo certo. Mesmo que tenha cometido esse equívoco. Vai cometer aqui e não vai cometer oficialmente, porque já identificou o problema. Então me ajudem, vai lá. A regência verbal está errada em. A regência verbal está errada em. Vou aproveitar e vou lembrando, tá? Esqueceu-se do endereço. Tá certo? Por que está certo? Tem o se, que é pronome, e tem o do, que é preposição. Coloquei o pronome, a preposição aparece. Não simpatizei com ele. Quem simpatiza, quem antipatiza, faz isso com alguém. O filme que assistimos. Assistir com ideia de ver, preposição a. Isso aí, ó. A gente expõe, né, Alicia? Estamos aí para isso. Mas eu gostei, você foi muito sincera e ainda já sabia da regra. Então, vou explanar mesmo. Faltou-me completar aquela página. Povo, ó, completar algo. Completar algo. É um verbo transitivo direto, então não tem preposição. Aspiro um alto cargo político. Aspirar, com ideia de objetivar, com ideia de pretender, sempre tem preposição a. Esta é a errada. Corrigiria como? Aspiro a um alto cargo político. Beleza? Vamos mais uma? Vamos lá então, ó. Assinale a alternativa em que a regência agora está certa, em que ela está correta. As crianças, obviamente, preferem mais os doces do que? Já está errado. As crianças preferem doces a legumes e verduras. Doces a legumes e verduras. Assista uma TV de LCD. Errado. Assistir com ideia de ver, preposição a. Assista a uma TV. O jockey Nelson de Souza foi para a Inglaterra visando títulos. Errado. Visar com ideia de objetivar, preposição a. Visando a títulos. Construir impérios a partir do nada implica inovação e paixão pelo risco. Esta é a correta. Tá? Por quê? Implicar e acarretar não tem preposição depois deles. Mas vamos aproveitar e olhar a letra E. A Caixa Econômica informou os mutuários, ela informou a alguém, informou aos mutuários. Fechado? Se apega aí, beleza? Depois tem aquela listinha que vocês recebem de regência e crase bem bonitinha. Saímos da regência, chegamos a... Ó que bonito! Acabamos de ver isso, ó. Chegamos a crase e não na crase e não em crase. Porque agora eu tive essa aula com o Jonas e eu sei que quem chega, chega a algum lugar. Júlia, professor Nascer. Também, olha ali, ó, passou despercebido, Júlia, obrigado. Tem 2 erros. Foi a Inglaterra. E já pergunto então, me ajuda. Esse a Inglaterra seria com o acento diferencial, a nossa famosa crase ali, sim ou não? Quem lembra? Jonas, você nem explicou crase e já está cobrando isso da gente? Vou lembrar do nosso macete. Vai lá, canta comigo. Vou a volto da crase a. Não posso cantar, quem canta é o Joãozinho. Eu não tenho esse dom, gente. Deixa para ele depois, tá? Então, ó, vou a volto da crase a. Eu vou à Inglaterra, isso aí. Eu volto da Inglaterra. Vai o acento, já lembro depois desse macetezinho também. Boa. Então temos 2 erros, tanto o ir
quanto visar. Crase, crase. O que é a crase? Não é o acento, beleza? Piazadinha no meu coração, não é o acento. A crase é a junção. A crase é a fusão. É a junção do a preposição com o a artigo, beleza? Então, ó, é por isso que a gente viu regência antes, então. Isso aí, ó. Olha como eu tenho alunos inteligentes que já decifraram em casa. Porque se a preposição virá de onde? De algum termo. Tipo, cheguei a, eu fui a. Então essa preposição surge de algo e a minha próxima palavra tecnicamente precisa ser feminina por causa do a artigo. Agora vai. Agora eu sei que eu vou gabaritar crase. Beleza? Então eu vou começar com aquelas pouquíssimas regras que a gente tem neste conteúdo, combinado? Anota tudo, sem erros de crase. Nós vamos começar colocando o acento, né, o acento ali, ó, diferencial, o acento viradinho para a esquerda, nos pronomes aquele, aquela e aquilo. Já viram isso? Que eu posso colocar, olha ali, ó, um pronome, o acento no pronome? Meu, fica estranho, Jonas, mas isso é aceito. E quando eu posso fazer isso? Anota o macete, anota o detalhezinho. Se eu conseguir trocar o aquele, aquela, aquilo por a, este, a, esta, a, isto, eu vou voltar no aquele, aquela, aquilo e eu coloco o acento. Querem ver, ó? Me ajuda aqui, ó. Entreguei um presente àquela garota. Entreguei um presente àquela garota. Pô, Jonas, não sei se vai o acento. Entreguei um presente a esta garota. E deu para trocar, Jonas, fez sentido. Então, o aquele, aquela e aquilo recebem o acento. Olhem a frase projetada. Dê uma nova chance àquele projeto que você deixou de lado. Putz, não sei se vai.
E aí, gente, caímos! Tá chovendo aqui em Rio do Sul, deu um pico de energia no estúdio, caímos, voltamos. Querem me derrubar? Mas eu tenho um ditado, né, que eu quero que vocês levem com vocês. Levanta a cabeça, princesa, senão a coroa cai, né? Então vamos lá, ó. Vamos seguir nossa vida. Acho que foi o Joãozinho. O tamanho do Joãozinho quis me dar uma rasteira, eu nem enxerguei o Joãozinho aqui, ó. Tá? Vamos seguir nossa vida. Vou voltar um pouquinho então, tá? Falávamos do aquele, aquela, aquilo, ok? Que pode ter o acento. Quando é que a gente vai colocar? Quando eu consigo fazer a troca por a este, a esta. Olhem ali, ó. Dê uma nova chance àquele projeto que você deixou de lado. Dê uma nova chance a este projeto. Consegui fazer a troca por a este, por a esta, então o acento em aquele, aquela, aquilo. Foi! Horário. Antes de hora, a gente coloca o acento, combinado? O embarque será iniciado às 18 horas. Às 9h45 haverá uma pausa para o café. Então, antes de horário, tem o acento. Contudo, veja o que eu fiz aqui, ó. A fila para o show está crescendo desde as 8 horas da manhã. Por que eu não coloquei o acento, sendo que eu tenho o horário? Porque o desde já é uma preposição. Senhores, percebam que se eu colocar o acento nesse as que está ali, é como se eu tivesse uma sequência de preposição, preposição. Ok? Preposição, preposição. E não pode ter duas preposições seguidas. Então não é que eu tenho uma exceção, não é nem exceção aqui, combinado? É justamente porque já apareceu uma preposição, então a gente não coloca o sinal ali, o acento, porque senão preposiciona mais uma vez. Lugares. Quem já estava cantando, ó, vamos lembrar que a nossa amiga ali já me ajudou antes. Então o que acontece? Vai para o macetezinho do lugar. Vou a, volto da, crase a. Ou seja, tem crase. Vou a, volto da. Quando tiver lugares, façam esse macete. Lembra que tinha antes? Foi à Inglaterra. Pô, vou à Inglaterra, volto da Inglaterra. Vamos lá. Vou à Bahia, volto da Bahia. O acento aparece. Contudo, vou a, volto de, crase para quê? Vou a, volto de, crase para quê? Tipo, vou a Pernambuco, volto de Pernambuco. Se você volta de algum lugar, não tem o acento. Combinado? Pela última vez, vou a, volto da, crase a, vou a, volto de. Completa em casa. Crase para quê? E aí nós temos as nossas locuções, tá? Quais? Locução conjuntiva, temos duas, o à medida que e o à proporção que, sempre aparecerão com o acento, são duas conjunções, lá de orações subordinadas, adverbiais, proporcionais. Ai, Jonas, não vai, não. Beleza? Duas conjunções, à medida que, à proporção que. Temos locução prepositiva. Por que vai crase nessas locuçõezinhas? Olhem só, eu tenho todas terminadas com uma preposição, E a palavrinha que está antes da preposição é uma palavrinha feminina. Então eu vou ter, ó, à beira de, à margem de. Ó, legal para texto, né? Falar que algo, que uma situação, que a população está à margem de algo. Então, se terminar com a preposição e a palavra que estiver antes for uma palavrinha feminina, o acento aparece. E eu tenho ainda as locuções adverbiais, que também precisam ser femininas, tá? Tipo, quem não lembra de advérbio, né? Tempo, modo, lugar, intensidade, afirmação. Então eu vou ter à direita, à esquerda, à vista. Opa, a vista é legal para a gente lembrar. Por quê?
Eu acabei de comprar uma camiseta à vista. Mas a Elis acabou de comprar um super casaco que veio importado a prazo. E aí, os dois com o acento? Não, não. Por mais que eu tenha o modo de alguma coisa, a locução adverbial precisa ser feminina. Então, eu comprei uma camiseta à vista, o acento aparece. Alguém comprou algo a prazo, prazo é uma palavra masculina, é o prazo, fechado? Então, tanto a locução conjuntiva, quanto a adverbial, quanto a prepositiva, precisa ser feminina, beleza? E aí a gente tem aqui, ó, as palavrinhas casa, terra e distância. Casa, terra e distância, fechado? Nós vamos usar a palavra casa, nós vamos usar a palavra terra. Como é que a gente faz? Para essas três palavrinhas, elas precisam estar especificadas, ok? Tipo, se eu falar assim, ó, estava cansado e voltei a casa. Você não sabe qual é a casa. Eu não determinei, eu não especifiquei. Portanto, não tenho acento. Combinado? Agora, eu estava cansado e voltei à minha casa. Voltei à casa dos meus pais. Voltei à casa amarela. Eu especifiquei, eu caracterizei, então o acento aparece. Isso vale para terra também. Só que terra agora é terra oposto de água, é o barro, fechado? Se eu não especificar, como é que eu especifico terra-barro? Pô, terra molhada, por exemplo. Terra natal, por exemplo. Então, se eu especifico, o acento aparece. Se não, não, olhem ali, ó. O imenso navio nunca retorna à terra. É só a palavrinha terra que está ali. Portanto, sem o acento. Este fio não deve ser ligado à terra molhada. Caracterizei. Mas ainda existe terra como planeta Terra, inicial maiúscula. E aí o acento aparece, tá? E distância, essa também é legal porque o povo, quando faz as placas, eu acho que se confunde com essa regra gigantemente. Porque, ó, as placas geralmente são assim, ó, sinalização, sei lá, lombada a 300 metros. E geralmente vem um acento ali. Povo, a distância aqui, para que eu use o acento, é justamente com a palavra distância. Com a palavra distância. Não é com o numeral. Tem que virar uma locuçãozinha prepositiva, tipo, ó, eu estou à distância de 200 quilômetros de casa. Eu estou à distância de 2 passos de alguém. Lembrando, fica comigo, viu? Tem o Joãozinho ainda. Quem ficar até o final ganha aquele materialzinho legal no final da live pra gente praticar. Fechado? Vamos seguir. E aí nós temos casos de crase facultativa. Vamos lá, povo. Quando que ela é facultativa? Antes de pronome possessivo. Jonas, não lembro. Pronome possessivo feminino. Vou lembrar. Minha, tua, sua, nossa. Pronome possessivo feminino, tá? Se colocar, não faz diferença. E a única preposição que aceita, que é a preposição até. Meu, mas você acabou de falar que não pode ter acento depois de preposição. Exato, mas é gramática, né, gente? O que seria da nossa vida sem uma exceçãozinha? O até é a única preposição que aceita o acento depois dela. Olhem ali, ó. Fomos até a escola com acento, sem acento, não faz diferença. Beleza? Tá tranquilo até agora? A gente entra no último bloco ali, que é quando a gente não tem crase. Fechado? Tem que gravar agora para a gente fazer alguns exercícios daqui a pouco e colocar em prática, tá? Então, ó, primeiro, coisinha bem tranquila, bem simples. Antes,
de palavras masculinas, tá? Não tem antes de palavras masculinas. Olha ali, ó. Você irá a cavalo ou a pé? Pô, gente, é o cavalo, é o pé. Aparece muito a palavrinha tempo escrita em provas, tá? Por quê? Como a gente acaba gravando que antes de horário tem o acento, eles acabam misturando ali. Mas se aparecer a palavra tempo, lembrem que é o tempo. É uma palavra masculina, então não aparece o acento. Antes de verbos, também não. Fiquei nervoso e comecei a tremer. Não tem acento. A cantar, uma que eu vejo muito em redação, a seguir, tá? São verbos. Se nós temos verbos, voltamos, talvez, vou seguir. Qualquer coisa me brequem, tá? Então, antes de palavras masculinas, não tem o acento. Antes de verbos, não tem o acento. E antes de pronomes. Eu sou legal? Digam em casa, sim, o Jonas é muito legal. Por quê? Eu sei que a gente não lembra de todos os pronomes. O que eu fiz? Oi de novo! Vamos lá! Quem me conhece deve estar em casa rindo de mim, né? Que sabe como eu fico feliz. Gente, mas contra o tempo a gente não faz nada, beleza? Então tá chovendo, tá aqui piscando e olha que nós estamos em estúdio, uma mega estrutura. Eu tenho uma direção de arte aqui, ela me dirige, ela cuida da minha pele, ela me deixa muito mais bonito. Não, isso já é natural, né? Mas, então vamos lá, voltando. Antes de pronome, a gente também não coloca. Quais pronomes? Na teoria, senhores, são todos, tá? Mas se vocês lembrarem, a gente começou a aula de hoje, esse Strapa, é o Strapa? Me ajuda ali, vai, porque senão, né, não rola na minha vida. Esse Strapa Dog 87, aí, né, não rola aí. Manda foto, manda ali, Pix, tô aceitando também. Então, o que acontece, gente? Antes de pronomes, a gente acabou de usar o pronome aquele, aquela, aquilo. Aquele, aquela, aquilo. Então, na teoria, não são todos os pronomes. Quais? Pronomes pessoais, caso reto e caso oblíquo. Caso reto, caso oblíquo. Beleza? Então, ó, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Caso reto. E oblíquo tem vários, né? Memi, comigo, teti, contigo, ceci, e aí a gente vai. Outros pronomes de tratamento, um simples você já não vai ter o acento, beleza? Vossa Excelência, Vossa Senhoria, Vossa Eminência, Vossa Alteza, pronomes de tratamento. Antes de pronomes demonstrativos, olha qual eu tirei dali, o aquele, aquele e aquilo. Porque este pronome pode ter. Não tem antes de este. Não tem antes de esse. Beleza? Indefinidos, que aparecem bastante. Olha os mais comuns. Tudo, todos, nada, ninguém, alguém, algum. Beleza? Pronome indefinido. Pronomes relativos. O que, o quem, o onde, o cujo. Então, ó, olha como foi legal. Relembrei para vocês todos os pronomezinhos que a gente tem e os que não aceitam o acento antes deles, tá? Tá em verdinho. Pô, fiquei em dúvida, volta para cá. Se apega. Antes de numerais.
E agora vocês vão entender o que eu falei antes. Ó, vai aparecer assim, lombada a 300 metros. Por que quando eu olho aquele acento em lombada a 300 metros, aquilo está errado? Porque antes de número não tem. A única coisa que a gramática faz é separar as horas dos números, entendido? Então horário, 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 horário. Mas os outros numerais nós não vamos ter. O número de visitantes chegou a 10 mil. O número de visitantes chegou a 10 mil. Sem o acento. É um numeral. E o que é bastante importante, tá? A crase, a junção ali, ela exige uma questão de concordância. O que significa isso? Eu vou ter o meu azinho no singular. Então, para que eu receba o acento, eu preciso ter a próxima palavra no singular. Fechado? Ou eu tenho o as e a próxima palavra no plural. Não posso colocar o acento se eu estiver misturando o número ali. Número, no caso, singular e plural. Olhem só. Ela adora ir a festas e a reuniões sociais. Jonas, ali são preposições, exato, porque eu vou a algum lugar. Então o a está ali. Porém, o a está no singular e festas no plural. Reuniões no plural. Então o acento não aparece. Poderíamos reconstruir e colocar o acento? Sim. Ela adora ir às festas e às reuniões. Plural com plural, sem problemas, ok? O acento aparece. Não pode com palavras repetidas. Cara a cara, dia a dia, ponta a ponta. Fechado? Então, com palavras repetidas, não se pode crasear. Fechou? E a nossa última tela para a gente praticar um pouquinho. Se eu não posso colocar depois de preposição, eu não posso colocar antes de artigo. Por quê? É a mesma lógica. O que é a crase? É a fusão, é a junção de um a artigo com um a preposição. Olhem ali meu exemplo. Estávamos a um passo da conquista. O um é artigo. Se eu colocar o acento neste azinho, significa que eu tenho mais um artigo. Não pode. Não existe uma sequência de duas preposições, uma sequência de dois artigos. Combinado? E aí, as três regrinhas finais que nós já vimos, mas como elas batem com os casos de nunca tem crase, a gente relembra. O macetezinho do lugar, que é vou a, volto da, crase a, vou a, volto de, crase para quê? As palavras terra, casa e distância. Terra, casa e distância. Se não estiverem especificadas, nós não temos o acento. E, depois de preposição, com uma única exceção, que é a palavrinha até, que é a preposição até. Fechou? Meu Jonas, quanta regra hoje! Eu avisei. E agora a gente vai fazer o quê? Brincar um pouquinho. Vamos brincar? Vamos? Quero aí, quero completar com a ajuda de vocês e revisando o que a gente falou até agora, tá? Olhem só. Poucos convidados compareceram à festa de formatura. Quem comparece a algum lugar. A algum lugar. Festa é uma palavra feminina, portanto, o acento aparece. Caminharemos pela avenida perpendicular à praia. Perpendicular a algo, preposição. Praia, feminino. Portanto, o acento aparece. Quantos alunos encontraram a solução do problema? Quantos alunos encontraram o quê? É um verbo transitivo direto. E não tem preposição na pergunta, não surgiu preposição. Então, o a daqui
é apenas um A artigo. As crianças facilmente se afeiçoaram a você. Pô, Jonas, se afeiçoaram a alguém. Concordo. Mas você é além do programa, né, o mais você, mas o mas você é o quê? Um pronome de tratamento. Vamos lembrar como regra meio que geral isso, tá? Antes de pronomes, nós não temos. O pesquisador retornará à região no próximo ano. Ele retornará a algum lugar. Região é uma palavrinha feminina, o acento aparece. E agora, o macetezinho do lugar. Ele pretende ir nas férias a Blumenau. Eu vou a Blumenau, eu volto de Blumenau. Volto de, crase para quê? Ele pretende ir nas férias a bela Blumenau. Eu vou a Blumenau, eu volto da bela Blumenau. Putz, verdade, né, Jonas? Porque tem um adjetivo agora. A minha concordância vai ser feita com essa palavrinha. Exato. E aí o acento aparece. Vamos lá para mais uma? Temos um parágrafo. Retirados os as, a gente vai ver se vai ou não vai o acento. E continuamos com a revisão. Olha só. À noite, putz, eu tenho um advérbio de tempo. Eu tenho um advérbio de tempo. Obrigado, Strapa. Saudade. Vou dizer que é saudade, né? Eu tô achando que eu lembro de quem é. Vamos lá. Me manda um oi no Insta, pra eu ter certeza quem tá falando comigo aí. E pra Blumenau onde, por exemplo, né? Se é no Coque, é só me chamar. Tamo indo, beleza? Vamos lá, ó. À noite, adjunto adverbial de tempo, feminino. Tem o acento. Assistiremos à apresentação. Assistir com ideia de ver, sempre preposição a. E a apresentação é feminino. Temos o acento. Ó, usei este exemplo. E a seguir, seguir é um verbo. Seguir é um verbo. Antes de verbo, nunca tem. Dirigimo-nos à estação. Eu me dirigi a algum lugar. Estação é um termo feminino, portanto, tem o acento. Onde ficamos? À espera de. Marca isso, grava isso, pinta o D ali. É uma preposição. Eu tenho uma locução prepositiva. Se a palavrinha antes da preposição for feminina, o acento aparece. É feminina? É, porque é espera, Que viriam à nossa cidade. Ajuda o tio aqui, gente, ajuda o tio. Vai ou não vai? Depende. Facultativo. Por quê? Porque eu tenho um pronome possessivo feminino. Eu tenho um pronome possessivo feminino. Minha, tua, nossa, sua. Então, facultativo. E que poderiam chegar a qualquer hora. E agora tá difícil, porque eu chego a, só que qualquer é um pronome indefinido. Como regrinha geral, o que acontece? Antes de pronome, não tem. Não tem. Fechado? Vou fazer. Posso, Alicia? Vamos voltar lá então rapidinho. Olha só. Alicia, a gente usa a mesma regra, tá? Então pensa assim comigo. Se tem adjetivo ou não tem adjetivo, o macete vai ser dado igualzinho. Então, vamos lá na penúltima frase, ó. Ele pretende ir nas férias a Blumenau. Eu vou a Blumenau, eu volto de Blumenau. Se eu vou a, volto de, não tem o acento. Porque se não tem adjetivo, eu sou obrigado a concordar puramente com o lugar, com o que está escrito. Quando eu coloco algum adjetivo, a minha concordância passa a ele. Porque, ó, eu não posso ignorá-lo. Então eu tenho,
ele pretende ir nas férias a Bela Blumenau. Eu vou a Bela Blumenau e eu volto da Bela Blumenau. Beleza? Porque eu não volto de Bela, eu volto da Bela. Então, se eu vou a e volto da, crase aparece. Não sei se ficou claro, se não grita ali, Alicia, tá? Povo, ó, cravamos no horário. Então, povo, fiquem bem, bons estudos, até mais!